Olá, muito bom dia. O Agro Record News começa agora e a gente fala de exportação de café. Em dezembro de 2024, o Brasil exportou 3.800.000 sacas. No acumulado do ano, os números bateram recorde tanto em receita como em quantidade. Foram 50,4 milhões de sacas, um crescimento de 28,5%. Exportamos 12,5 bilhões de dólares, um crescimento de 55%. E quase 67,5 bilhões de reais, aí sim, crescendo 68%. Destaques para os cafés verdes, cafés arábica, os nossos canéforas, conilon, robusta, o café solúvel. Um destaque muito importante para os cafés canéforas, 9,4 milhões de sacas, crescendo 98%. Mas nós tivemos, obviamente, números recordes para todas as categorias de qualidades e de diversidades. É importante destacar que os números mostram que o Brasil ampliou a sua participação no mundo, atendendo os mais diversos e exigentes mercados, continentes, blocos econômicos, parceiros comerciais. Podemos daqui lembrar a participação da Europa. A Europa cresceu 40,6% em compras de cafés do Brasil. Hoje, quase 53% de tudo que nós exportamos vai para a Europa. E a Europa também já nos remete à União Europeia, que é um bloco de muitos países da Europa, que aumentou em 46,8% as compras de cafés do Brasil. Foram 23,6 milhões de sacas. E a União Europeia é justamente o bloco que traz novas regras ao fluxo do comércio, muitos riscos para os importadores, diante dessas novas regras, do Pacto Verde, da Lei de Desmatamento e tantas outras, e nós aumentamos as vendas em momentos de incertezas e de preocupações por parte dos nossos importadores. E o agronegócio mineiro bateu recorde de exportação no ano passado. Foram mais de 17 bilhões de dólares. As exportações do agronegócio mineiro alcançaram o valor de 17 bilhões e 100 milhões de dólares em 2024, fechando o ano com o melhor resultado das vendas externas dos produtos agropecuários de toda a série histórica, realizada desde 1997. Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, o desempenho superou a receita da mineração, que alcançou 15 bilhões e 700 milhões de dólares no ano passado. E o setor representou nas exportações de Minas Gerais de 42%. E é interessante que conseguimos ultrapassar tradicionalmente o setor de mineração. Fomos 2,5% superior ao setor de mineração. Isso é muito bom porque o estado de Minas, não só pela sua tradição do setor minerário, mas também o agronegócio se despontando e colocando produtos para mais de 175 países. No acumulado de janeiro a dezembro, a receita teve acréscimo de 19,2% na comparação com o mesmo período de 2023. Além do valor, o volume cresceu 8%, com um embarque de 17 milhões de toneladas. No ranking nacional dos estados exportadores de produtos agropecuários, Minas Gerais subiu uma posição e agora ocupa o quarto lugar, ultrapassando o Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Agricultura, em 2024 foram 644 diferentes produtos agropecuários enviados para 175 países. Os principais destinos foram a China, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. O estado ainda foi o principal fornecedor de produtos do agro para a União Europeia, com 4 bilhões e 400 milhões de dólares, superando o estado de São Paulo. O café segue sendo o carro-chefe das exportações do agromineiro. Em 2024, foram 31 milhões de sacas embarcadas e receita de 7,9 bilhões de dólares. A commodity representou 46,1% do total comercializado no estado. O complexo sucro-alcooleiro manteve-se na terceira posição entre os principais produtos do agro, com a marca de 2 bilhões e 500 milhões de dólares e 5 milhões e 200 mil toneladas embarcadas. O setor de carnes, incluindo carnes bovina, suína e de frango, registrou crescimento em receita e em volume. Foram 1 bilhão e 700 milhões de dólares e 502 mil toneladas. Os produtos florestais também registraram recorde, com receita de 1 bilhão e 100 milhões de dólares e 1 milhão e 700 mil toneladas embarcadas. Esperamos que neste ano, de 2025, possamos não só superar essa meta e também estarmos à frente do setor minerário, que é tão importante para Minas como o setor do agronegócio.
Produtores de soja se preparam agora para a colheita no Mato Grosso, mas a preocupação é com a chuva que pode atrapalhar os trabalhos. Os produtores mato-grossenses já iniciaram os trabalhos de colheita da safra 24-25 de soja. Segundo dados do IMEA, menos de 1% da área de mais de 12 milhões de hectares destinados à cultura foi colhida até o momento, o que representa um atraso de 5,76 pontos percentuais em relação à safra anterior e de 1,69 ponto percentual comparando a média dos últimos 5 anos. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Sinop, o ritmo lento se dá devido ao atraso na semeadura. Na região médio-norte do estado do Mato Grosso, houve um atraso no plantio da soja em função do atraso da chuva. Mês de setembro nós não tivemos chuvas muito esparsas, e no início de outubro também não. Foi do dia 10 de outubro em diante que iniciaram as chuvas em algumas localidades que permitiram os produtores iniciarem o plantio. Na Fazenda JC, localizada na zona rural de Sinop, os trabalhos estão prestes a começar. Nesse momento, a manutenção das máquinas já foi realizada. Agora, faltam alguns pequenos ajustes para que elas possam entrar de fato nas lavouras. A gente já vinha fazendo essas manutenção das máquinas, antecipando essa manutenção, que é o que todo mundo faz nessa época, E agora a gente estamos nos últimos ajustes, no caso, o pente fino que a gente fala, se ficou alguma coisa para trás, é hora de corrigir agora os últimos ajustes aí, E deixar as máquinas afiadas aí para início da colheita, O gerente explica que nos próximos dias será aplicado dessecante nas plantas para então iniciar a colheita. Segundo ele, o grande volume de chuvas que tem atingido a região no mês de janeiro tem causado preocupação entre os produtores. Olha, esse é um dos problemas mais críticos nossos, Porque vai chegando perto da colheita, que alguns já começaram a colheita, E a gente vê a dificuldade que está aí com essa chuva, Porque pegou desde a semana passada aí com esse clima, muita chuva, Então é uma grande preocupação da gente, assim, de escoar essa safra, E ter esse período de sol para a gente fazer a colheita. A gente tem que ter a chuva por causa do plantio da segunda safra de milho que está vindo aí também, Atrás aí já vem o plantio do milho, Mas a grande preocupação é ter sol agora para colher esse soja, Outra preocupação está relacionada ao escoamento dos grãos, um dos maiores gargalos da agricultura mato-grossense. A nossa estrada aí, para escoamento de safra, é um problema, Porque a gente não tem como a nós mexer nessas estradas, Então, teria que partir do governo, Para o presidente do Sindicato Rural de Sinop, com a janela de colheita mais curta, os produtores podem enfrentar problemas para armazenamento da safra. Além disso, ele reforça a importância da união dos agricultores da região. Como tem uma janela de colheita muito curta, se der problemas climáticos aí que acentuem as chuvas, como estão agora no momento que está invernado, com toda certeza nós vamos ter sérios problemas de armazenagem, de colheita, por falta da estrutura de armazenamento. As projeções iniciais apontam para uma colheita de mais de 44 milhões de toneladas de soja em Mato Grosso. Até o mês de dezembro, cerca de 45% da produção prevista para a temporada 24-25 já havia sido comercializada no estado, com um avanço de 4,11 pontos percentuais em relação ao mês anterior. O próximo passo é iniciar os preparativos para o plantio da segunda safra, com a cultura do milho sendo predominante nesse quesito. Em Goiás, a colheita da soja começa só no mês que vem, mas os produtores estão bem animados. No campo, as áreas cultivadas estão bem verdes e as lavouras em pleno desenvolvimento. Isso pode representar uma boa produção da soja nesta safra. O Carlos Maier é produtor em Silvânia, região da Estrada de Ferro em Goiás. Ele está com boas expectativas de colheita. Nós devemos começar a colher agora, já no fim de janeiro, propiciando uma janela muito favorável para o plantio de milho safrinha. Então a gente acredita que em relação ao ano anterior, onde nós tivemos uma instabilidade climática na época do plantio da soja, que esse ano a gente tenha um aumento da área de milho safrinha, propiciando assim condições climáticas para o produtor da região produzir bem. A
expectativa é que a safra goiana da oleaginosa deve ficar neste ano em torno de 33 milhões e 700 mil toneladas. Segundo a previsão do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, o crescimento deve ser de 12% em 2025. No ano passado, a safra foi marcada pela baixa produtividade e o motivo foi o clima. Mas se a pouca chuva e as altas temperaturas prejudicaram a última colheita, dessa vez é bem mais promissora por conta dos dias de sol intercalados com chuva. E isso vai com certeza fazer com que a soja grane tenha peso. Então isso traz para nós produtividade, peso de grãos e esse acréscimo que o IFAG mostra, com certeza a gente está sentindo no campo. De acordo com a Conab, os produtores de Goiás devem cultivar neste ano 4 milhões e 950 mil hectares de soja, um aumento de 2,5% em relação ao ciclo anterior. E a produtividade média deve ser de quase 4 toneladas do grão por hectare. As lavouras de soja de todo o estado estão assim, bem estabelecidas, com verde de baixo até nas folhas de cima. Elas estão bem sadias, veja só, e a probabilidade de uma boa produção, apesar de algumas lavouras terem apresentado mofo branco e também o percevejo castanho, como está acontecendo lá na região sudoeste do estado. Apesar do clima favorável, neste ano, o Carlos já notou a presença de fungos e pragas em plantações e já preparou o contra-ataque. Com o combate feito a tempo, o produtor deve garantir a boa colheita. Mas eu não acredito, em hipótese alguma, que seja um fator de decréscimo na safra em geral. São pontos específicos, alguns produtores, algumas regiões onde o percevejo castanho atua, principalmente no início, na formação do estande das plantas, para que depois, quando chega na lavoura já estabelecida, o prejuízo dele cessa, é menor. As exportações do suco de laranja caíram no primeiro semestre da safra. Enquanto isso, a receita segue avançando. As exportações de suco de laranja totalizaram pouco mais de 535 mil toneladas no primeiro semestre da safra 2024-2025, um recuo de 19,7% em relação ao mesmo período da safra 2023-2024, segundo a Citrus BR. Apesar do recuo no volume embarcado, a receita com as vendas chegou a 1 bilhão e 876 mil dólares, uma alta de 42,66% comparado ao mesmo período da safra 2023-2024. A Europa ainda é o principal destino das exportações brasileiras da bebida, com 42,72% de participação. No entanto, o total embarcado ao continente pelo Brasil nos primeiros 6 meses da temporada atual foi de 228.692 toneladas, uma redução de pouco mais de 22%. Já a receita com as vendas ao mercado europeu aumentou 41% no período e atingiu 1 bilhão e 37 mil dólares. O cultivo da nova safra de algodão segue avançando pelo Brasil, mas os preços internos apresentam baixa. Os produtores de algodão em pluma começaram o ano focados no cultivo da nova safra e na comercialização do produto colhido em 2024, conforme aponta o CPEA. Mas alguns fatores preocupam, entre eles o clima no Brasil, especialmente ao excesso de chuvas no Cerrado e as quedas no mercado externo, diante da grande oferta global e de sinais de menor consumo na China, que deve reduzir as importações na temporada 2024 e 2025 de forma expressiva. Quanto aos preços domésticos, o levantamento do CPEA mostra que o movimento é de baixa, refletindo os recuos internacionais e a menor taxa de câmbio. O MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, publicou a atualização do ZARC para a cultura da canola. Veja só. A canola é uma cultura em expansão no Brasil, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Canola. Em 2024, foram cultivados pouco mais de 186 mil hectares da oleaginosa. A principal zona de produção foi o Rio Grande do Sul, seguido pelo Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito Federal. O cultivo da canola no Brasil é direcionado para a produção de óleo comestível, sendo a principal concorrente da soja. O subproduto serve para produzir biocombustível e na composição da ração animal. A canola também pode ser usada na rotação de cultura.
O zoneamento agrícola de risco climático ajuda os produtores a reduzir os riscos e identificar os melhores períodos e as melhores regiões para o plantio. Vamos falar do preço do ovo. Os valores encerraram a primeira quinzena de janeiro estáveis. Após uma acentuada queda nos preços no início do mês, reflexo da oferta elevada e da demanda enfraquecida, os valores apresentaram recuperação nos últimos dias, resultando em estabilização dos preços na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Os descontos nas negociações têm diminuído gradualmente. Além disso, o escoamento dos estoques remanescentes do final do ano, em grande parte das regiões, ajudou a manter os valores firmes, principalmente para o produto branco. O mercado indica que esse cenário de menor oferta pode continuar sustentando ou até mesmo impulsionar os preços. Já a carne de frango teve alta nos primeiros 15 dias do ano. Este cenário, registrado pelo CPEA, mostra a carne de frango perdendo competitividade frente às carnes suína e de boi, enquanto os preços médios do frango registram alta no comparativo entre a primeira quinzena de janeiro deste ano e dezembro do ano passado. Os valores da carne suína caem com força e os da carne bovina se mantêm praticamente estáveis. Os pesquisadores relatam que a demanda nos primeiros 15 dias do ano garantiu o avanço da média mensal para a carne de frango. Vamos falar de carne de porco. O produtor de suíno vem perdendo o poder de compra em São Paulo. A queda no preço de animais vivos e a alta dos insumos vem reduzindo o poder de compra do suinocultor. O levantamento do CPEA mostra que os principais insumos utilizados na atividade, como milho e farelo de soja, vêm registrando alta, enquanto os preços do suíno vivo apresentam fortes quedas desde o início de 2025. Pesquisadores alertam que a baixa nos animais vivos está atrelada às vendas lentas e à grande oferta de suínos para abate. Você já notou que as carnes estão mais caras, né? Pois é, ao longo de 2024, o aumento foi de cerca de 21%, o maior nos últimos 5 anos. A carne bovina é a proteína escolhida por muita gente, mas quem compra há mais tempo já percebeu, os preços têm aumentado. No ano passado, os valores foram os maiores dos últimos 5 anos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023 teve uma queda no preço da carne de cerca de 9%, mas 2024 fechou com um aumento expressivo de cerca de 21% em média, o maior desde 2019. Essa alta fez com que as carnes se tornassem o item com maior peso na inflação de alimentos. Os maiores aumentos em cortes populares foram encontrados no acém, com 25,2%, no patinho, com 24%, e no contrafilé, com aumento de 20% no valor. De acordo com este economista, foram 4 fatores principais que levaram a esses preços mais altos. O primeiro dele é o próprio ciclo pecuário. Então, depois de 2 anos de muito abate, o número de mantendo um recorde de abate na carne bovina, agora é o momento que os produtores estão segurando esse rebanho para o abate justamente para aumentar o seu rebanho, Então, isso acaba diminuindo a oferta de carne disponível para o abate. Outro fator também muito importante é a questão climática. Então, a gente está tendo um período de muita seca, muitas queimadas. Isso reduz a pastagem, principal alimento dessa carne em si. E aí o que leva os produtores a confinarem mais os bois, utilizarem mais da ração e acaba também impactando o aumento do custo da produção dessa carne, Outro fator também é a questão das exportações. Então, o Brasil é um grande exportador de carne bovina. Nos últimos tempos, a gente vê que a demanda por carne bovina dos demais países tem aumentado. E para quem está esperando o preço da carne voltar a baixar para comprar, a notícia não é boa. A expectativa é que para 2025, 2026 e até mesmo 2027 é que esses preços ainda tenham alguns aumentos, Você sabia que melhorar a qualidade de vida das galinhas poedeiras faz bem para as aves e também para o produtor? É que, bem tratadas, elas botam muito mais. Há 5 anos, a Rogéria tem mudado a vida de galinhas poedeiras no estado. A pesquisadora, que trabalha e vive no Instituto Federal Goiano de Morrinhos, encabeça o projeto Galinhas Felizes, que desde que foi criado, tirou galinhas de postura da gaiola e proporcionou a elas melhores condições de vida, com piquetes, puleiros e ninhos, que com o tempo foi interferindo positivamente na qualidade da produção.
E é um sistema semi-intensivo, né, que as galinhas têm a qualidade de vida melhor, que elas podem botar no ninho, dormir no puleiro, pastar nos piquetes e viver uma vida normal de galinha. Com o sucesso do projeto, Rogério iniciou um novo estudo com outra linhagem de galinhas, a GLC Avifran, que bota ovos coloridos. A partir desse estudo, a pesquisadora começou a levar o projeto para pequenos produtores e também para a agricultura familiar. O Seu Divino é presidente de uma cooperativa de agricultores familiares na região. Para ele, o projeto tem permitido que agricultores desenvolvam novas alternativas de obter renda. Um dos estudos realizados aqui no Instituto Federal Goiano de Morrinhos, no projeto Galinha Feliz, buscou entender como que a alimentação interfere na coloração e também na densidade do ovo produzido por esses animais. De acordo com a pesquisadora, os animais que comem só abóbora e também repolho possuem um ovo com a coloração mais densa. Além disso, os animais que só comem abóbora possuem um ovo com a casca mais rígida. Eu pesquisando sobre as galinhas e achei a GLC, que é uma galinha tipo caipira. Então, que assemelha muito ao pé duro lá da fazenda normal, né? Das fazendas que criam essas aves soltas. Aí a gente falou, então vamos criar essa GLC para ver se funciona esse sistema Galinha Feliz sem estar na gaiola ou preso somente no galpão. E aí foi onde surgiu essa ideia de colocar essa tipo caipira. E deu super certo, porque a gente sabe o que ela está comendo. Ela vive num ambiente controlado, mas visando também o bem-estar. Uma outra alternativa que faz o projeto Galinha Feliz ser implementado em propriedades rurais é a pequena necessidade de mão de obra. O serviço de colher os ovos e separar pode ser feito pela própria família. Nós temos um casal que busca um filho que estava na cidade, trabalhando na cidade, para trabalhar na atividade lá na casa da propriedade deles. Eu sugeri para eles para colocar a Galinha Feliz, né? Porque ajuda na renda deles, né? O projeto Galinha Feliz está disponível para visita no Campus Morrinhos. Produtores interessados em fazer uma consultoria podem entrar em contato pelo e-mail rogeria.cardoso@ifgoiano.edu.br. A pesquisadora garante que é possível implementar o projeto Galinha Feliz em qualquer propriedade. Eu sempre falo para eles, usam o que vocês têm na propriedade. Tem uma telha ternite ali jogada, tem uma palha, tem um galpão mais ou menos. Vai e começa, né? De pouquinho, com pouco custo. E assim você vai ampliando. Os financiamentos do BNDES aprovados para o agro no ano passado ultrapassaram 52 bilhões de reais, uma alta de 26% em relação a 2023. Os recursos para impulsionar a produção no setor rural foram destinados a produtores, cooperativas, agricultores familiares e agroindústrias, visando a aquisição de máquinas e equipamentos, armazenagem e inovação tecnológica. O total aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social durante todo o ano de 2024 foi de 52 bilhões e 300 milhões de reais, um aumento de 26% em relação aos 41 bilhões e 500 milhões de reais em 2023. Foram realizadas 191.231 operações de crédito, uma alta de 27,9% em relação ao número de operações registrado em 2023. Os financiamentos incluíram tanto operações diretas do BNDES quanto empréstimos feitos por instituições credenciadas. Do total aprovado, 38 bilhões e 200 milhões de reais foram destinados a operações dos programas do governo federal que oferecem juros mais baixos. Dentro do Plano Safra, no período de janeiro a junho de 2024, foram liberados 10 bilhões e 250 milhões de reais. Já no período de julho a dezembro, o valor chegou a 27 bilhões e 900 milhões de reais. O BNDES aprovou também 5 bilhões e 900 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, para diminuir os impactos causados pelas enchentes de maio. Uma técnica bastante conhecida na produção de plantas frutíferas vem sendo utilizada por técnicos da Embrapa no cultivo do maracujá.
é o enxerto de mudas. Maracujá é uma das frutas mais queridas do Brasil, conhecida por seu sabor ácido e também pelas propriedades calmantes. Minas Gerais se destaca como um dos principais estados produtores da fruta, ocupando a 4ª posição nacional em termos de produção e área cultivada. Em 2023, a produção nacional da fruta enfrentou desafios significativos. A safra 2023-2024 registrou uma quebra na produção, com a produtividade média dos pomares variando entre 20 a 25 toneladas por hectare, uma redução em comparação às 35 toneladas alcançadas na safra anterior. Mas você sabia que a técnica de enxerto tem ajudado agricultores a aumentar a produtividade e a resistência das plantações? A gente tem um espaço onde a gente tira a semente do Passiflora foetida, né? E tem também o nosso pomar clonal, onde a gente tira o FP200. Aí a gente cresce essas duas mudas, deixa elas crescer no tamanho ideal, aí depois disso a gente vai e faz o enxerto entre as duas. Tem um aproveitamento em torno de 80% a 90%. O passo inicial é plantar as duas espécies que serão usadas em câmaras diferentes. Essa é a FB300, uma variedade híbrida de maracujá azedo, desenvolvida com foco em alta produtividade. Ele é bastante utilizado por produtores comerciais. É aquele maracujá que geralmente nós vemos nas feiras e nos mercados. Já aqui, temos a espécie foetida, resistente às pragas e doenças como a fusariose. Quando as mudas estão prontas, é feito o enxerto manualmente. Primeiro, as funcionárias que são responsáveis pelos enxertos fazem um corte no topo do porta-enxerto, deixando um caule com cerca de 10 centímetros. Depois, é feito um corte vertical no centro do caule com 3 centímetros de profundidade. Elas pegam um ramo da FB300 com cerca de 10 centímetros de comprimento e 3 folhas pelo menos e encaixam na fenda do porta-enxerto. Colocam um clipe, garantindo um encaixe firme e alinhado. É uma pesquisa contínua de vários anos atrás, já testou várias espécies diferentes. Agora com a espécie Passiflora foetida, né, que deu uma, vamos falar assim, é uma popularizada, né? E também até pelo benefício, pela facilidade de produzir ela e as próprias vantagens que ela traz para o maracujá azedo, né? Então você tem todo o benefício da raiz ser resistente à fusariose e ter o fruto normal, grande e bonito que você vai encontrar no supermercado. Luiz Carlos planta maracujá há 6 anos. Nesta parte da lavoura, temos a planta convencional, ou seja, que não sofreu nenhuma alteração. Aqui podemos ver facilmente a fragilidade da muda atacada pela fusariose. Os frutos ficam murchos, o que impossibilita a comercialização. Já nessa área, foram plantadas as mudas enxertadas. Aí está a inserção, né, a parte de baixo, o porta-enxerto e o enxerto, né? Isso aqui é uma espécie que não tem um fruto bacana, né? O fruto dela não é um fruto aproveitável, e essa aqui é uma espécie de fruto desejável. O enxerto no maracujá é uma técnica que está se popularizando. Além de proteger contra as doenças do solo, ela também garante frutos maiores e mais doces. É uma solução promissora para pequenos e também para os grandes produtores. Eu acredito que essa lavoura nova, se ela não morrer, eu acredito que ela vai ter uma produção aí maior do que a outra, principalmente na segunda safra, até de 50% a mais em produção. Então, se não morrer, vai ser muito bom para a gente, Deus quiser. Com a técnica do enxerto, os produtores de maracujá conseguem unir resistência e produtividade, garantindo plantas mais fortes, maior longevidade e, claro, frutos de alta qualidade. Esse método promove uma agricultura mais eficiente e sustentável. Com o passar do tempo, você está encontrando esse problema hoje praticamente disseminado em qualquer lugar, né? A maioria dos locais que se planta, mais cedo ou mais tarde, ele acaba aparecendo. Por sorte, a gente tem essa solução, né, essa possibilidade que todos continuem plantando com bons resultados.
Produtos antes cultivados na zona rural agora podem ser encontrados no quintal de uma clínica odontológica em Goiânia. Ficou curioso? Acompanha só. Quem passa por fora da clínica de odontologia não imagina que lá dentro, no quintal, uma horta preenche o lugar. Mas não se trata de uma horta tradicional. Estamos falando de aquaponia, um sistema de cultivo que alia a criação de peixes com cultivo de hortaliças, como a alface. Viviane trabalha na clínica há 24 anos e faz parte dos 17 voluntários que toparam o desafio de aprender a cuidar da horta aquática. Ela conta que sempre gostou de plantas, mas nunca tinha ouvido falar em aquaponia. Você tem um nicho de coisa que você nunca tinha conhecido, não sabia como que era que funcionava, e nós tivemos um curso teórico bem conciso, né, pelo Senar, junto com o Felipe, e no terceiro dia de curso a gente pôs a mão na massa e já fez a primeira etapa do trabalho, né? A iniciativa de ter um espaço assim partiu da direção da cooperativa odontológica, que já desenvolve outros projetos. O social, o Instituto já tem várias outras ações pautadas no social. Precisava do ambiental. Então, com a área tão grande dessa aqui, dentro da horta urbana, a gente resolveu, então, produzir alimentos orgânicos para poder fazer a doação para a sociedade. E aí a gente abraça, então, a causa social. A horta, que começou há pouco mais de um ano de forma tímida, com apenas um tanque de peixe e uma bancada de cultivo, foi aos poucos sendo ampliada. Cada caixa d'água dessa de 1.000 litros comporta até 40 quilos de tilápia. O ciclo da água é fechado, ou seja, ela é reutilizada. E todo esse trabalho só foi possível graças aqui também ao Felipe, que é instrutor do Senar e passou as orientações necessárias aos funcionários, aos colaboradores aqui da empresa. Felipe, a gente vê que é um trabalho terapêutico para os funcionários, mas que exige técnica, né? O que é necessário para ter uma horta como essa aqui? Aqui são realizados manejos diários, né? Como alimentação, verificação da qualidade da água, observação das plantas para ver se não tem nenhum tipo de parasita. Mas assim, normalmente são esses manejos simples que são realizados no dia a dia. É claro, vai ter um dia que vai fazer uma despesca, que é a remoção dos peixes, vai ter um dia que vai ser feita a colheita, que é a remoção das hortaliças, e nesses dias sim terão um pouquinho mais de trabalho. Felipe explica que a aquaponia exige pouco espaço e pode ser feita em casa para consumo próprio. O custo de implantação não é alto, conhecimento, informações tem disponível, o Senar Goiás está disponível aí de forma gratuita para quem se interessar, procure seu sindicato rural e entre em contato que a gente vai disponibilizar esse treinamento aí de forma gratuita. A colheita das hortaliças é feita a cada 30 dias e elas são doadas para instituições parceiras. Em um ano, já foram colhidos em torno de 600 pés, que beneficiaram cerca de 300 pessoas, incluindo creches e casa de apoio para crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Um bem feito a quem precisa e a quem coloca a mão na massa. Com certeza é terapia, né? Com certeza a gente hoje se conhece melhor, a gente sabe com quem a gente pode contar, né? É um grupo que não é tão extenso, mas é um grupo contagiante, tanto que nós temos novos colegas que estão chegando ao trabalho e já se envolveram, né, na Uniorta, e isso é muito gratificante, né? Nós temos 2 creches, temos um centro de reabilitação e uma casa de apoio a crianças e adolescentes em tratamento com câncer. No total, são aproximadamente 300 pessoas que já foram contempladas com a nossa ação social. O uso de novas tecnologias e inteligência artificial no campo foi tema de um encontro que reuniu líderes e especialistas do setor em Ribeirão Preto. Olha, uma das novidades apresentadas não late para qualquer coisa, viu? Cachorro de verdade é coisa do passado. Na era da inteligência artificial, é ele quem dita as regras no campo. Uma das tecnologias interessantes que já chegou no agro é o Dogfy, que tem uma câmera implantada em seu rosto, que faz todo o mapeamento da plantação para ver se tem alguma praga ou até mesmo se está tendo algum problema de crescimento. Essa tecnologia já está sendo testada na região de Minas Gerais e já está trazendo resultados importantes. Isso prova que o futuro do agro é ligado à tecnologia. É uma
proposta que a gente está trazendo ao mercado de começar a ter mais informações do campo de culturas que normalmente têm um grande porte. É um robô, um cachorro, que tem a aplicação de inteligência artificial dentro. E a gente consegue soltar uma matilha de robôs ao campo. Esses robôs comunicam entre si e uma facilidade que ele tem é o porte dele. Então ele consegue entrar no meio de uma lavoura de cana-de-açúcar, que muitas vezes ela fecha a copa, ou até no meio de uma cultura como milho e soja. E aí ele tem diversos sensores no rosto dele, de uma maneira que ele consegue escanear a planta a planta, ele pode georreferenciar essas doenças, essas anomalias, e ao final do turno ele retorna trazendo todas essas informações. O DogFi é a aposta para aumentar a produtividade e reduzir os custos para o produtor. O robô foi apresentado num evento do programa Startup Ribeirão, que debateu as perspectivas e os desafios do agronegócio com especialistas e líderes do setor. Foi passado um programa onde as startups se inscreveram, tiveram mais de 100 inscrições do Brasil todo. Essas startups passaram por um programa de avaliação e aquelas que foram selecionadas estão ganhando uma hospedagem, então, nesses 5 hubs, além de eventos como esse que a gente está promovendo hoje, que é focado em tecnologia do agro, mas outros eventos também para focar em desenvolver as suas startups e conexão das startups com as empresas da região daqui de Ribeirão Preto. Então esse é o objetivo do programa. O encontro também destacou o papel da colaboração entre empresas, startups, hubs de inovação, na criação de soluções sustentáveis para o agro, uma oportunidade para as empresas desenvolverem grandes projetos de inovações. A agricultura atual que nós estamos vivenciando, provavelmente não será a agricultura que nós vamos vivenciar nos próximos 5, 10 anos. Diante disso, vendo toda a evolução da inteligência artificial, da tecnologia, abre a possibilidade com que as startups possam enxergar oportunidades dentro e fora do campo, fazendo com que o produtor seja cada vez mais eficiente e mais sustentável ao mesmo tempo. Promovendo um diálogo entre tecnologia e campo, o evento deixou claro que o futuro do agronegócio já chegou e ele está diretamente conectado à inovação e à colaboração. Você acha que o futuro do agro está ligado à tecnologia? Inevitavelmente tem que estar ligado à tecnologia, ainda mais sendo uma empresa que provém tecnologia. A gente não vai conseguir produzir a mesma quantidade de alimentos que nós precisamos. Hoje nós produzimos uma quantidade de alimentos que no futuro a gente precisa ser muito mais expandida. Então a gente precisa muito de tecnologia para expandir isso. Uma das paisagens mais bonitas do Brasil, em Minas Gerais, também é palco de um dos tesouros do estado, o queijo Minas artesanal. E olha, o produto leva o título de Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. Estamos na Serra da Canastra, no coração do sudoeste de Minas Gerais. Aqui as montanhas cercam um dos maiores tesouros do estado. Um queijo conhecido e respeitado no mundo todo, o queijo da Serra da Canastra. Das 14 queijarias certificadas com o selo Arte, que permite a comercialização em todo o país, 11 estão em São Roque de Minas. Uma cidade que, além de abrigar belezas naturais imponentes, carrega também o prestígio de ser berço de alguns dos melhores queijos do Brasil. Na roça da cidade, o trabalho é antigo, passado de geração em geração. Hugo, arquiteto de formação, representa a 5ª geração da família e desde 2017 assumiu a produção. Isso aqui a gente tem as nossas relíquias, né, que são queijos que foram produzidos de 2017 a 2022. São peças que a gente cuida delas para realmente mostrar para as pessoas o quão longevo é um queijo de leite cru, né, ser feito dentro de padrões de controle, de qualidade, e que realmente é um produto que, diferente do que muitas pessoas pensam, ele não vai estragar, não vai apodrecer, ele é eterno, né? Enquanto ele tiver boas condições de maturação e de sobrevivência, as bactérias vão continuar trabalhando neles e eles vão maturar a infinidade aí. Na roça da cidade, são 2 ordenhas diárias. Cada vaca produz, em média, de 10 a 12 litros de leite por dia. O ritmo garante uma produção diária de cerca de 50 quilos de queijo, resultando em aproximadamente 1,5 toneladas por mês. Da ordenha, o leite já vai para a linha de produção.
O leite, ele vem diretamente, ou seja, a vaca vai sendo ordenhada ali dentro tem tipo um recipiente lá na ordenha de 30 litros, então ordenhou 30 litros, a bomba aciona o sensor, bombeia, o leite cai aqui dentro. Então a gente coa esse leite, a gente vai medir a temperatura do leite, a acidez do leite e o volume de leite que está dentro do tambor. Depois a gente vai fazer o processo de coagulação. O que é isso? Adicionar o coalho e o pingo. O leite, ele tem um rendimento padrão, mais ou menos, de 13% somente. É muito baixo. Ou seja, a cada 100 litros de leite, a gente tira 13 quilos de massa. 87% é soro. Um dos segredos da produção está na utilização do leite cru, que é um leite recém-ordenhado, apenas de vacas que não passaram por nenhum tratamento. Isso garante que todos os micro-organismos daquele leite estejam presentes nele e, dessa forma, preserva a microbiota com as características do queijo. Eu acho que as principais características, né, do nosso queijo é ser feito de leite cru, né, e utilizar apenas outros 3 ingredientes, né, que é o coalho, o pingo, que é um fermento lácteo natural que a gente produz na própria fazenda, e o sal. Né, isso dá características únicas, né, e preserva a microbiota que a gente tem natural, né, aqui na região da Canastra. A regulamentação dos queijos no Brasil é considerada uma das mais rigorosas do mundo. Isso ocorre devido às exigências relacionadas à higiene, sanidade animal, controle microbiológico e rastreabilidade em toda a cadeia de produção. Minas Gerais conta com cerca de 9.000 produtores de queijo Minas artesanal, gerando aproximadamente 50 mil empregos diretos e indiretos. A produção anual do queijo atinge cerca de 40 mil toneladas, movimentando uma renda que ultrapassa 2 bilhões de reais por ano. Com a conquista do título reconhecido pela Unesco, o mundo começou a enxergar a alma de Minas. Esse reconhecimento como patrimônio cultural e material da humanidade do queijo, eu acho que é uma chancela a uma história que tem sido construída há mais de 200 anos, né, por várias mãos. E pra gente é motivo de muito orgulho ter esse produto nosso reconhecido a nível mundial, e a gente espera que com isso a gente consiga crescer cada vez mais e que consigam atingir mercados cada vez mais potenciais com os seus produtos, para que isso gere reconhecimento, né, pelos consumidores e automaticamente que isso estimule a permanência dos produtores no campo e das futuras gerações. Janeiro é época de colheita da uva no Rio Grande do Sul e a expectativa de produção é alta, viu? O que deve ajudar a recuperar um pouco a economia do estado. Nos vinhedos, muitos cachos estão maduros, prontos para a colheita. Nesta vinícola familiar em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o processo de produção do vinho vai desde a plantação da uva até a elaboração e comercialização das bebidas. Neste momento está sendo feita a colheita da uva. E aqui a gente vê uma bem conhecida, do tipo Merlot. Daqui a uva sai direto para a produção de vinho rosé. Mas quando amadurecer um pouco mais, vai servir para a produção do principal vinho da casa, o tinto, que é exportado inclusive para a França. Estamos com uma boa expectativa de produção de quantidade em uvas como Merlot e com produções menores em Chardonnay e Pinot Noir, que são as uvas principais para espumante e para alguns vinhos tintos e brancos. Mais da metade de toda a uva produzida no Brasil sai do Rio Grande do Sul. São cerca de 15 mil famílias trabalhando e a expectativa é produzir mais de 700 mil toneladas neste ano. Isso traz para o estado do Rio Grande do Sul uma grande capacidade econômica, porque aqui, além das famílias, dos empregos que gera diretamente, indiretamente temos muita indústria, muito comércio. Apesar das perdas ambientais, financeiras e humanas no estado, as chuvas de 2024 não prejudicaram o período de desenvolvimento das frutas na Serra Gaúcha. Não existiram perdas nos vinhedos e por isso que esse cacho ele está mais bonito, a qualidade também ela é muito boa em função de não ter tido problema com doenças. O movimento de turistas também está num momento de recuperação. Além da beleza da paisagem, os visitantes ainda podem degustar delícias da culinária local. Espetacular, recomendo assim, quem gosta um pouquinho de vinho e quer conhecer um pouco mais, ver como ele harmoniza com comida, vem aqui, é muito legal.
E o Distrito Federal vem ganhando cada vez mais destaque na produção de uva e do chamado vinho de inverno. Agora, uma premiação nacional atesta a qualidade das vinícolas da região. Mais de 8 hectares plantados, 11 variedades de uvas para a produção de vinhos. O local fica a cerca de 1 hora do centro de Brasília e tem surpreendido pela qualidade na produção da fruta e da bebida. Altitude, clima seco com dias quentes e noites frias favorecem o cultivo. Aqui no DF é utilizada uma técnica conhecida como dupla poda, que permite a colheita no inverno. O Ronaldo é um dos pioneiros no cultivo de uvas aqui no Distrito Federal. Explica pra gente, Ronaldo, como é que funciona essa dupla poda, um manejo diferente aqui no Distrito Federal, né? Sim, aqui nós produzimos vinhos de inverno, então a dupla poda permite a inversão de ciclo da videira. O mundo inteiro, praticamente, seja o Velho Mundo, seja Mendoza, seja Rio Grande do Sul, por causa do inverno rigoroso, a maturação da uva é no verão, né? Aqui, como nós temos um inverno ameno e uma ótima altitude, com a técnica dupla poda, a gente consegue inverter o ciclo da videira. Então, ao invés de produzir no verão, a videira ela vai produzir no inverno, que a gente tem um conjunto de condições, né, um conjunto de condições climáticas que fazem com que Brasília e outras regiões também tenham um dos melhores climas aí do mundo para se elaborar vinho fino. E essa qualidade, ela é refletida no produto final, no vinho, né? Como o vinho Seu Claudino, que é o vinho do Ronaldo, que foi premiado nacionalmente pelo Prêmio CNA Brasil Artesanal de 2023 e colocou esse vinho, a produção brasiliense, no circuito nacional. Com certeza, para nós foi uma grande honra, né? Um grande incentivo para a gente continuar produzindo, porque ser um produtor de vinhos, de uvas e vinhos não é fácil, tem que ser muito resiliente, mas foi uma premiação assim que realmente mostrou de fato que essa região tem muito potencial ainda, tem muito que mostrar ainda para o Brasil e para o mundo. Agora estamos na cave, onde o vinho é maturado nesses barris. Cave vem de caverna. As caves geralmente são feitas nas vinícolas em subsolos, né? Principalmente por causa de ter temperaturas mais baixas, para que o vinho não oxide nesse período de maturação, geralmente em barricas de carvalho, né? Seja francesa, seja americana. Aqui tem quantos graus? Aqui nós mantemos em torno de 16 graus. Certo. E fica por quanto tempo armazenando, maturando? Os nossos vinhos reserva, no meu caso do Seu Claudino aqui, o vencedor. Vamos até mostrar aqui. Melhor vinho tinto brasileiro. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Esse vinho ficou 10 meses em barrica. A fabricação do vinho premiado, o Seu Claudino, teve todo um cuidado especial no processo de produção. O nome foi uma homenagem ao pai do Ronaldo. O produtor diz que a premiação trouxe uma grande visibilidade. As vendas aumentaram, o enoturismo cresceu muito aqui, né? Nós temos um hotel vinícola aqui e cresceu muito, né? A procura por nossos vinhos, pelo nosso espaço, né? Então foi espetacular essa premiação. Uva no Cerrado, vinho no Cerrado de Brasília, é uma coisa nova. Então isso parece que choca um pouquinho. E me sinto muito orgulhosa como candanga, né, de poder usufruir, né, dessa produção de uvas, né, de vinhos aqui do nosso Cerrado. Você já viu uma roça, né? E uma floresta. E os dois juntos? Esse sistema é chamado de agroflorestal. E nele é possível cultivar alimentos livres de agrotóxicos. Planta que ajuda a planta. Uma criando a outra em um ecossistema de cooperação, onde alimento e mata fechada florescem juntos. Depois de uma breve conversa e uma xícara de café, lá fomos nós caminhar pelo sítio de mais de 150 mil metros quadrados. Um dia, isso tudo foi pasto.
Com a chegada do casal Anderson e Angélica, a terra se transformou. Por um acaso, o Anderson foi acompanhar um amigo, um grande amigo nosso, até Brasília, e de lá ele viu uma propriedade no meio de um deserto, produzindo muita comida com floresta, né? Então ele viu caminhões e caminhões de comida saindo, de qualidade, alimento limpo e abundância. E aí ele ficou apaixonado, voltou falando nisso. Então a gente tinha um terreninho na cidade de 200 metros, lá no Polo Clube, e a gente começou a fazer essa transição de uma horta convencional para uma horta agroflorestal. E foi dando muito certo, né? Aqui a gente está há 7 anos, né? Fazendo esse trabalho de agrofloresta. E agora eu estou aqui no meio de uma horta. Aqui tem várias hortaliças, tem alface, tem chicória, tem coentro, mas aqui nessa horta, que é bem diferente, também você vai encontrar bananeira, tem também aqui, ó, milharal, tudo junto e misturado. E poucos metros, um pouco mais à frente, você encontra essa área de floresta, mata fechada. Aqui no meio, inclusive, tem até alguns pés de café. Agora, para explicar o porquê dessa mistura, por que um é fundamental para a vida do outro, por que as plantas estão aqui se ajudando, o Anderson vai falar um pouco mais do que é agrofloresta. É isso, Anderson? É bem por aí mesmo, é uma bagunça organizada, né? E agrofloresta nada mais ou nada menos do que a gente usar o conhecimento, a tecnologia que a floresta tem para se manter em pé, para a gente produzir comida. Então a gente usa plantas que crescem mais rápido, vão filtrar e dar condição ideal para a planta de baixo. Então você citou o milho, né? Cresce muito rápido, tem um período de ciclo aí de mais ou menos 3 meses. Ele precisa de muito sol. Nesse meio tempo, ele está protegendo a luz para o açafrão, para o gengibre que está embaixo. Então a gente começa a criar consórcios, né? Que é o que a gente vê. Quando a gente vê na floresta, a gente não vê 1, 2 espécies, vê N espécies e um baita de um prédio gigante de 12, 13 andares, cada planta ocupando um andar. A gente consegue produzir até 500% a mais do que a gente plantasse uma coisa só. Já estamos colhendo berinjela aqui, e aí que a gente estava falando da sucessão, né? Até a berinjela ficar nesse ponto, ela vai levar uns 3 meses. Só que a gente sabe que tem outras plantas que têm ciclo de vidas mais curto. Então, junto com a berinjela, já colheu o alface, já colheu a rúcula, já colheu a chicória, o almeirão. Então eu já colhi essa galera e ficou a berinjela que está produzindo nesse momento. Aqui nesse metro quadrado a gente tem várias espécies. Várias espécies. A gente chega a colocar de até 20 espécies por metro quadrado. Das plantas rasteiras, logo chegamos à área das árvores maiores. E nesse outro ponto do sítio dá para ter noção do que deve acontecer em breve naquela área onde hoje tem muitas hortaliças. Aqui, essas árvores maiores acabam criando as outras espécies que vêm na sequência. Tem essa aqui, a gente mostra, olha só a altura dela. E ela acabou auxiliando essa outra aqui do lado, que também cresceu, e essa outra espécie ajudou o limoeiro. Uma foi criando a outra nesse ecossistema, nessa questão da agrofloresta. Na sucessão natural, uma planta cria outra, até por isso que a gente fala, né, tem essa nomenclatura que lá atrás as áreas de hortaliças são uma placenta, né, que é onde começa a vida, onde uma cria outra, né. A gente novo trabalha ali com a hortaliça porque ela acaba rentabilizando pra gente, né, de forma um pouco rápida. E depois, quando a gente for envelhecer, com o tempo a gente já começa a colher o limão, onde eu não tenho que agachar para colher. Mais para igual ao alface, por exemplo. Isso. E aí, quando a gente já tiver mais velhinho, quem sabe, talvez sim, talvez não, a gente ter a possibilidade da comercialização das madeiras de lei. Mas o fruto mais precioso do sítio é o pequeno João. O menino de 6 anos já nasceu cercado do amor pelas plantas e com a missão de cuidar da agrofloresta no futuro. Conta pro tio o que você está comendo de bom aí. Pamonha. E aqui você gosta de qual fruta mais aqui da sua floresta? Tudo. Tudo? Qual que você mais come? Qualquer fruta. Qualquer uma? E você gosta de morar aqui no meio de uma floresta? Sim. É um modelo de agricultura, não é um reflorestamento, né? Então a gente tem a floresta onde a gente consegue tirar aí as produções para nós e para vender, comercializar, enfim, para todo mundo. Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e audiência. Continue com a gente.